obrigado. Renatinha. Peraí, repete aí de novo. Quem me chamou? Quem me chamou? Eu, ô Renatinha. Seja bem-vinda, Aninha. Saudades, viu? Saudade, minha amiga. Que bom, que bom. Agora, quem está aqui também? Doutor Antônio Sprois, é o nosso médico particular de toda terça-feira, que vai falar de um assunto importante que afeta milhares de pessoas em todo o Brasil. Intolerância à lactose e ao glúten. E hoje você vai conhecer melhor as causas e sintomas e tratamentos da intolerância alimentar, que é um problema que é muito comum entre as pessoas e que não poupa os famosos também. Conheça agora algumas celebridades que sofrem com as restrições à lactose e ao glúten também. Dá só uma olhada. Imagina só ser apaixonada por brigadeiros e não poder comer nenhum. É isso que acontece com a Bruna Marquezine. É que o quitute tem leite na receita e a atriz tem intolerância à lactose. Victoria Beckham também descobriu ter intolerância. A cantora conta que a pele ficou mais bonita depois que ela começou uma dieta com alimentos sem o açúcar do leite. A estrela de Hollywood, Anne Hathaway, também não pode consumir nada que tenha leite, já que o corpo dela não consegue digerir a lactose. Mas não pense que o problema só acontece com as mulheres. Orlando Bloom segue uma dieta restrita. Não pode ter nada de lactose nos pratos e bebidas do astro das telas de cinema. E não é só ele não, viu? Billy Bob Thornton, ex-marido de Angelina Jolie, também é intolerante. O organismo do ator americano não processa a substância. Miley Cyrus postou uma foto segurando um lanche e dizendo o seguinte, que ela não poderia comê-lo, apenas sentir o cheiro. Muita gente pensou que ela estava sofrendo de algum distúrbio alimentar. Nada disso. A cantora contou que é intolerante à lactose e também ao glúten. Por isso, o cheeseburger ficou só na vontade. O glúten é a proteína presente no trigo, na aveia, no centeio e na cevada. A intolerância caracteriza a doença celíaca. A cantora Anitta descobriu que tem intolerância ao glúten e à lactose. Por isso, precisou substituir alimentos com essas substâncias. A preferência é por arroz, batata, proteínas e pelo menos 3 tipos de vegetais nas principais refeições. Ser intolerante aos 2 nutrientes, como a Anitta e Miley Cyrus, não é nada fácil. A filha de Bill e Hillary Clinton, Chelsea, também tem restrição alimentar por ser celíaca. Até o casamento dela, em 2012, teve cardápio vegetariano e um bolo sem glúten. Isis Valverde já foi parar até no hospital antes de saber que era intolerante à proteína. Depois de perder peso e muitos fios de cabelo, a atriz mudou a dieta e a saúde voltou aos trilhos. A bela Jessica Alba também faz postagens nas redes sociais sobre a intolerância à substância. A atriz sempre declara o amor à vida sem glúten. Bom, a gente viu aí vários famosos que têm diversos tipos de intolerância. E aqui no estúdio, nós escolhemos os 2 principais, a lactose e o glúten. E eu quero começar perguntando para o Dr. Sprois. Doutor, para quem tem intolerância à lactose, o que acontece no corpo? Ana, bom dia, prazer estar com dia. você aqui ao meu lado outra vez. É uma honra estar com você outra vez. Amo você. Eu também, doutor, muito obrigada. Gente, olha o que acontece agora falando da lactose, que é uma intolerância muito frequente. Pouca gente que está vendo o nosso programa sabe que tem essa intolerância. Olha o que acontece. O leite tem um açúcar chamado lactose. O leite tem um açúcar chamado lactose. Quando esse açúcar cai no nosso estômago, ele tem que ter essa enzima que vocês estão vendo aqui, lactase. Essa enzima lactase, ela funciona como um serrote mesmo. Ela vai serrando a lactose, ó, ela serra em pedacinhos. E cada pedacinho desse aqui da lactose agora se transforma num açúcar pequenininho, que é a glicose ou galactose, que são absorvidos no nosso estômago, intestino. Porque se isso não acontece, se não existe essa lactase aqui, se não existe essa substância, essa lactose inteirinha, olha o tamanho dela, como é grande, olha. Chega lá no nosso intestino, isso aqui não é absorvido. E fica inteiro. Fica inteiro lá no intestino. Então as bactérias vão agir aqui em cima
e vão fermentar, vão dar gases, vai doer a barriga. Olha o que acontece agora aqui na minha mão, quando você tem intolerância, quando você não tem essa substância aqui que é a enzima. Olha, você tomou leite, o leite cai no teu estômago, vai para o intestino e ele não é absorvido. Olha como ele fica lá dentro. A lactose fica assim, ela não é digerida. Ela vira não um é bolo digerida. e fica ali. Ela fica ali. Então a pessoa pode ter diarreia, eu já vou falar dos sintomas. Quando você tem essa enzima, olha o que acontece. Ela é se mistura. absorvida, ela se mistura e olha a diferença agora o que acontece lá dentro. Aqui você tem intolerância e aqui você pode até ter alergia à lactose. E qual que é a diferença de intolerância para alergia, doutor? Eu vou falar para você agora aqui o que acontece. Olha só, a pessoa que tem intolerância, ela pode ter dor, inchaço abdominal, náusea e diarreia. Já a criança, que geralmente é a criança que tem alergia, já é um processo de anticorpos. Além desses sintomas intestinais, a criança pode ter, ou adulto, pode ter problema na pele, tipo eczema, dermatite, pode ter dificuldades pulmonares também. Tem muita gente que tem rinite, que tem asma, que o problema principal é a alergia ao leite da vaca. Então o que acontece? Quando você nasce nos primeiros meses, 1 ano de idade, já tem alergia. O adulto é que vai ter intolerância. Então, você nasce com a lactase, com essa enzima, depois você fica um tempo sem tomar leite, sem comer queijo, você não usa mais essa enzima. E aí, de repente, na fase adulta, quando você quer tomar novamente, aí começa a ter esse problema de distensão, e isso chama-se intolerância à lactose. Depois de sabermos dos sintomas, você vai descobrir quais são os exames que você pode fazer para descobrir se você tem intolerância à lactose. E você também vai ver o que você pode fazer para substituir a farinha se você tem intolerância, alergia ao glúten. Não sai daí depois do intervalo. Hoje em Dia volta já. Estamos de volta com Hoje em Dia, você e o doutor, e o assunto hoje é sério, intolerância alimentar. Escolhemos os 2 principais, lactose e glúten. Agora a gente está falando sobre a lactose e eu queria saber como é feito o diagnóstico, como é o exame para a gente saber se tem essa intolerância, doutor? Olha, Ana, são basicamente 2 exames que o médico costuma fazer. O primeiro é o exame físico, no consultório, onde a gente entrevista a pessoa. E às vezes não precisa nem fazer exame, porque a pessoa fala, ó, doutor, eu tomo leite e já tenho diarreia, minha barriga, isso já é prova que você tem. Agora, os exames de laboratório mais comumente usados, inclusive esse primeiro que é feito no Sistema Único de Saúde, que é o teste de intolerância à lactose. No laboratório, o médico dá uma carga de lactose por boca para a pessoa tomar, espera um período e colhe no sangue a glicose, a glicemia. Se a glicemia subir muito, significa que você tem intolerância à lactose. Quer dizer, se subiu muito, você não está mexendo naquele açúcar. Não está processando isso direito. Não está processando aquilo. Agora, quando esse açúcar é absorvido e quando ele sobe na corrente sanguínea, isso está normal. Outra coisa muito mais moderna que tem atualmente é o teste molecular de intolerância à lactose. Você colhe um sangue, imediatamente já sabe se você tem ou não. Como se diz o nome, é um teste molecular, análise molecular. Um outro mais complicadinho que tem, que é o chamado teste de hidrogênio na respiração. Mede-se o hidrogênio na respiração depois de você dar lactose para a pessoa. E se aumentar muito esse hidrogênio, você tem intolerância à lactose. Finalmente, o teste de acidez nas fezes. A gente vai medir quanto de ácido tem nas fezes. A pessoa que tem intolerância, as fezes ficam extremamente ácidas. Isso é que se faz atualmente para dar o diagnóstico. Mas clinicamente é muito fácil. Só você conversar, examinar, é fácil. Fui ao médico, descobri que tenho intolerância à lactose. Para muitas pessoas, isso virou um drama. É verdade. Existem substitutos? Tem, Ana. Aqui nessa bancada tem os principais leites que podem substituir aquela lactose que é o açúcar. Que é o leite de soja, coco, aveia e de amêndoas. E tem o leite mesmo, o normal, sem nenhum gosto, sem a lactose. Porque a gente encontra os produtos derivados de leite, o leite em caixinha que está escrito sem lactose. Esse também vale, Também doutor? vale. E é importante saber que muitas vezes as pessoas têm muita intolerância e às vezes têm pouquinha intolerância. Então, às vezes, o que a gente faz? E os nutricionistas e os nutricionistas são as pessoas chaves para tratar essas coisas conosco. Então, é muito importante, às vezes, você dá um pouquinho de leite ou queijo e você vai aumentando devagarzinho, porque às vezes a pessoa, com um pouquinho, ela não tem intolerância.
entendeu? Certo. Precisa de uma grande quantidade. Uma grande quantidade. Às vezes não, às vezes tem pessoas que têm uma intolerância tão grande que até o pouquinho faz mal. Faz mal. E o que a gente pode usar nos alimentos? O que a gente deve Bom, evitar e o que a gente pode comer? Aqui, olha, essa parte que vocês estão vendo, eu vou começar primeiro com lactose, vai. Vamos lá. O que você não Ai, que deve... merda gostosa. O que você que tem intolerância, que já tem diagnóstico, o que você deve evitar? Tudo que tem leite, tudo os derivados do leite. Por exemplo, uma bala dessa Tudo daqui, que está dentro dessa linha tudo vermelha, que tiver nessa linha vermelha é proibido para quem tem intolerância à lactose. tem que evitar. Por exemplo, Evitar. Ninguém lembra da manteiga, do iogurte, dos pães que você compra já industrializados, né? O iogurte, essas balas, esses doces todos, isso aqui precisa tomar muito cuidado. O creme de leite, o pãozinho na padaria. Porque agora isso daqui você deve comer, ó. Você tem, ó, proteína, por Na exemplo, linha peixe. verde agora. Olha, peixe, o frango, a carne, os legumes, porque isso aqui é importante saber, porque quem não toma leite, falta cálcio e vitamina D. E aqui, olha, você tem muito cálcio e muita vitamina D. O tofu, principalmente, que tem muita proteína, as oleaginosas, as frutas e até o pãozinho da padaria, o pão francês, ele pode Pão tradicional. ser ingerido. Porque em muitas padarias que fazem o pão francês normal, esse pãozinho francês não tem lactose. Então isso é bom saber. Já esse pão, que é um pão já ornamentado, que tem leite, dentro tem mussarela, aí você não deve comer. Aí deve evitar. Exatamente. Um outro problema grande para quem tem intolerância é o glúten. E você vai saber como diagnosticar, quais são os sintomas, o que você precisa evitar, qual é o novo cardápio, logo depois do recado da Tis. Ô, minha amiga, muito obrigada, adorei, amei o presente. Olha só, aqui no programa hoje nós estamos falando com o Dr. Spross sobre intolerância alimentar. A gente vai falar agora da intolerância ao glúten. O que acontece no corpo, no organismo de quem tem esse tipo de problema com a alimentação? Então, Ana, o glúten está aqui na minha mão. Vou dar um exemplo. O glúten é uma molécula, dessa daqui, é uma proteína. É uma proteína que existe no trigo, na cevada, no centeio. E como atualmente a humanidade come muito trigo, muita farinha, então muitas pessoas hoje em dia estão sendo diagnosticadas com intolerância ao glúten ou doença celíaca com muito mais facilidade. Isso que a gente chama de doença celíaca. Doença celíaca é quando o teu organismo tem anticorpos contra essa bolinha aqui. Olha o que acontece agora no intestino. Aqui vocês estão vendo o intestino delgado, cortado no meio. Essas vilosidades que vocês estão vendo aqui, isso absorve. Então, por exemplo, eu como glúten. Olha o que acontece. Eu estou comendo glúten, o meu organismo, esse intestino, vai absorvendo. Ó, tá vendo que não está saindo nada aqui? Não. Meu intestino está absorvendo todas as vitaminas, proteínas, sais minerais. Olha, isso é o intestino normal. Agora a pessoa tem intolerância ao glúten ou ela tem a doença celíaca. Esse glúten que eu estou comendo agora vai reagir na parede do intestino, forma anticorpos, inflama e olha só, careca, o intestino começa a ficar careca, existe uma lesão grave inflamatória. Tanto é que eu como glúten e o glúten não é absorvido, porque a gliadina e a glutamina não estão sendo absorvidos. Então, a pessoa tem o quê? Ela tem diarreia, ela não absorve as vitaminas, não absorve sais minerais e não absorve proteína. Então ela pode ficar desnutrida. Agora, doutor Spross, quais são os sintomas de quem tem alergia ao glúten? Os principais sintomas é esse daqui, olha. Esse estufamento acontece porque imediatamente, quando a pessoa ingere o glúten, como ela falta esses anticorpos, ele não é absorvido, tem uma reação química aqui dentro que o estômago começa a distender, o intestino começa a distender e você começa a produzir muitos gases. Isso pode levar a diarreia, dor abdominal, perda de apetite e vômito. E muitas vezes a pessoa pode perder peso. Mas o que chama atenção é essa capacidade que quando você come pão, por exemplo, come uma torta, come uma pizza, imediatamente você já tem um estufamento abdominal. Agora, o que acontece dentro do nosso corpo quando esse estufamento ocorre logo depois de você comer glúten? Você quer descobrir? E também as alternativas, o novo cardápio. Sim, a gente pode tirar a farinha branca, mas tem várias outras opções. E a gente te conta logo depois do intervalo. Não sai daí. Estamos de volta hoje em dia e aqui no Você e o Doutor de hoje estamos falando sobre intolerância alimentar. E agora a gente vai falar sobre intolerância ao glúten, né, doutor? Por que as pessoas que têm essa intolerância ao glúten, elas ficam tão inchadas? Então, como eu falei aqui que um dos sintomas mais importantes é o estufamento e
o aumento dos gases, quando você coloca o glúten na boca, ele vai para o estômago, tanto a gliadina como a glutenina, que são as proteínas, não fazem bem. Elas não, como eu diria para você, elas não misturam no teu corpo. E é uma reação inflamatória dentro do teu intestino tão grande que você começa, olha agora, você começa a produzir esses gases e isso daqui é uma fermentação que está acontecendo. O teu corpo, ele sente que alguma coisa está errada. Isso acontece então dentro do nosso corpo? Começa a fermentar toda na barriga? 24 horas. Uau. E é uma queixa muito frequente de a pessoa, por exemplo, comer uma pizza, comer um macarrão, comer um pão e de repente você sente o teu intestino assim, ó, fica borbulhando. E o abdômen estufa, cresce. Você não consegue ir no banheiro, então? Você sente só fica aquele um estufamento mesmo. Entendi. Então isso é um dos sintomas muito importantes da intolerância ao glúten. Então se a pessoa tem isso, é bacana a pessoa ir ao médico. É o médico, claro, é a causa que está acontecendo. Agora, doutor, o estresse, ele aumenta os sintomas da intolerância ao glúten? Sim, a gente sabe que a intolerância ao glúten e a doença celíaca, parece que eles têm alguns gatilhos. O principal é saber que se a família tem algum membro que tem intolerância, precisa pesquisar no outro que vai ter. Outra coisa, estresse, gravidez, cirurgias, infecções, também podem aumentar muito os sintomas da intolerância ao glúten e, de repente, a pessoa que não tem nada, ela fica intolerante e fica com a doença celíaca, que são os gatilhos da doença, entendeu? Doutor Sprois, o que eu tenho percebido é que muitas famílias, nas prateleiras, no supermercado, os produtos trazem em destaque, sem glúten. E muitas pessoas estão aderindo, mesmo não tendo essa intolerância ao glúten. O glúten faz mal para a saúde? Quem não tem intolerância não deve consumir também? E eu mesmo pergunto com relação à lactose. Sua pergunta é muito importante e fundamental nesse quadro agora. Quem não tem alergia, quem não tem intolerância e quem não tem a doença celíaca, deve comer glúten e deve comer a lactose. Por quê? Porque são produtos importantíssimos na nossa saúde e na nossa alimentação. Muitas mesas que a gente conversa com nutricionistas, com nutrólogos, vem essa conversa de famílias e mais famílias que estão tirando lactose e estão tirando glúten. Não façam isso, porque se vocês estiverem normais, podem ingerir normalmente esses as produtos. pessoas geralmente fazem isso porque querem emagrecer, então acham que tirando o glúten elas vão emagrecer. Agora, doutor, como a gente pode saber que a gente está com intolerância ao glúten, além dessa barriga que você falou que fica inchada, né? E como tratar isso? O principal é você fazer um diagnóstico. Atualmente, a medicina moderna, no sangue, fazendo alguns exames, como, por exemplo, anticorpo antiendomísio, transglutaminase tecidual, ou até esses hormônios, esses exames mais modernos, já dá para a gente diagnosticar, inclusive a parte genética, alelos DQ2, DQ8, que são exames muito importantes. E se você tem dúvida, o médico pede uma endoscopia e o endoscopista faz uma biópsia do duodeno, tira um pedacinho e vai ver lá no microscópio. A evolução da doença, tem muita gente que tem essa doença, não sabe, e isso pode dar um câncer no intestino. Uau, então é perigoso, mesmo, doutor? Tem que pesquisar, tem que saber se tem a doença ou não. E o tratamento não tem remédio, não tem a gente dá cortisona nos casos mais graves, mas geralmente é cortar o glúten da dieta. Agora vocês vão aprender, porque tem muita gente que fala assim, meu Deus, como que eu vou cortar o glúten da minha vida, né? Verdade. A gente vai mostrar aqui alguns alimentos que podem ser substituídos pelo glúten. Só que antes, a Aninha tem um recado em 1 minuto para vocês. Valeu, Aninha, tô vestindo um sentimento bom aqui. Agora eu quero saber com o doutor Sproisser, quais são as alternativas, doutor, para quem tem essa intolerância ao glúten? Então, as alternativas básicas é você procurar outras farinhas que não a de trigo. Então, um exemplo é a fécula de mandioca, que é a farinha de mandioca, a farinha de arroz, a farinha de amaranto, a fécula de batata e a farinha de linhaça. E tem pratos que você pode preparar com todas essas farinhas e não vai passar mal. E pode encontrar em qualquer lugar. Pode encontrar em qualquer supermercado. Inclusive, aqui tem um prato que eu vou mostrar para vocês aqui do meu lado direito, por exemplo, que vocês não devem ingerir. Isso aqui evita, porque tem o quê? Tem glúten. Então, os pães, em geral, tem glúten. Onde tem farinha, tem glúten. Onde tem cevada, tem glúten. Macarrão tem glúten. Macarrão tem glúten. Olha aqui agora, por exemplo. Se você pega, por exemplo, uma batata frita, eu acabei de falar que a batata não tem glúten, mas e como é que está na minha mesa de glúten? Eu fiz de propósito isso aqui, porque às vezes você vai no restaurante e a pessoa está fritando um pastel, o pastel tem farinha, então a pessoa que tem a intolerância ao glúten não pode. Mas o que acontece? Ele tira o pastel e joga a batata lá dentro. Então contamina. aquele óleo, isso, que contaminou.
Então, a gente chama de contaminação cruzada. Então, cuidado, a batata não tem glúten, mas do jeito que ela é feita, pode ter. Ou seja, se você fizer no seu óleo purinho em casa, não tem problema. Agora, por exemplo, eu vou tomar uma cerveja bem gostosa, geladinha, sem problema. Tem glúten, porque vem da cevada. Então, esse produto vai me dar problema. Agora, olha só, as opções que você tem para não ter glúten na dieta. Começar o café da manhã, por exemplo, uma bela tapioca. Tapioca, maravilhoso. Mandioca, uma farinha de mandioca. Legumes, saladas, verduras em gerais, os ovos, as proteínas, isso tudo não tem problema. Até um bom espumante, se você quiser brindar Ó, com o seu namorado. chique, né? Chique. Não toma cerveja, mas toma um espumante. As oleaginosas, então você tem várias condutas. Agora, tá em dúvida? Uma dica que você não pode, eu não posso fechar você e o doutor, é atrás dos produtos, veja o rótulo das coisas. Tem bacana. glúten? Não tem glúten. Isso ajuda muito. E lembra, os nutricionistas e as nutricionistas são as pessoas importantes para nos ajudar nesse processo de intolerância. Obrigada, doutor, por mais Prazer. essa aula de hoje. Semana que vem estaremos novamente Se aqui Deus quiser. juntos. E meio-dia você estará no chat do R7, não é já isso? tô indo para lá. Então façam suas perguntas que o doutor está lá prontinho para responder para vocês, tá bom? Renatinha, é com você.